Salve! Hoje é 6 de junho, sábado. Venho aqui para esse 16º vídeo com encontro com os amigos e as amigas, depois de uma semana de termos feito o 15, e até eu tenho uma explicação para isso. Eu demorei tanto para fazer esse 16 porque andei pensando muito, que acho que a gente precisa encaminhar para um fechamento, tipo assim, um encerramento desse ciclo, mais 3 vídeos talvez. E para isso, acho que assim, do que nós viemos trabalhando, a gente trabalhou com a ideia a partir da necessidade de enfrentarmos a pandemia que está nos assolando, e cada vez mais terrível, né? A gente trabalhou com a análise do Brasil que temos, depois passamos alguns vídeos misturando vários assuntos, mas conversando sobre o Brasil que queremos. E agora, até para eu cumprir o ciclo que eu prometi, convidei vocês a gente seguir, seria assim, falar, bom, o que é preciso ser feito para construirmos o Brasil que queremos? Como aqui a interação não é ideal, né? É a interação possível, e só quem monopoliza a voz, a fala que sou eu, né? O direito de fala só me cabe, né? Então eu falei, bom, eu vou assumir essa responsabilidade de falar até meio caminhando para o fechamento, para a gente não ficar eternamente aqui fazendo vídeos, até em respeito às pessoas que estão acompanhando, que querem, talvez uma hora precisam, né? Fala, bom, vamos por uma síntese, porque senão por isso ou por aquilo tem que sair, perde a sequência, tal. Então vamos caminhar vamos por uma síntese. Isso não impede que depois que eu pare com essa sequência de vídeos, que de vez em quando eu mantenho o meu canal no YouTube, e eventualmente de vez em quando eu entre, eu grave algum assunto e poste e distribua para as pessoas interessadas, né? Então, eu acho que a responsabilidade eu considero tão grande que hoje eu fiz até uma colinha, porque como eu me perco muito, né, e vou mudando muito de assunto, então eu fiz uma colinha para ver se me oriento, para hoje não me perder, não deixar de falar o que eu gostaria de falar e que eu me preparei para falar. Bom, então, já falei dos próximos passos. Então, aí, o ponto de partida para a gente falar que Brasil, como fazer para a gente construir o Brasil que queremos, acho que tem que ser um nós, né? E esse nós, quem é esse nós? O nós que apareceu aqui no primeiro vídeo era o Moacir, que se apresentava assim: eu sou o Moacir Pinto, sou sociólogo, educador, aposentado, escrevi alguns livros sobre a realidade brasileira, e se for esticar um pouquinho mais, eu vou falar que eu me criei na roça, tive uma pequena experiência de roça, morei no subúrbio em São Bernardo, trabalhei em balcão de farmácia, trabalhei 9 anos na Volkswagen, durante a ditadura, tendo chefes, gente que tinha sido nazista alemão, tendo sido meus chefes, durante uma ditadura no Brasil, sem sindicato, sem CIPA, e com chefes nazistas, não foi muito fácil, não. Aí eu tinha parado de estudar, voltei a fazer, trabalhando na Volkswagen, eu fiz supletivo, aí eu entrei na faculdade, fui fazer outra coisa completamente diferente. Eu trabalhava na Volkswagen, na mecânica, fui fazer ciências sociais, fiz graduação no período mais bravo da ditadura, que foi de 71 a 74, no chamado governo Médici, né? Que era um período do chamado milagre brasileiro também, que enganou muita gente, né? De 69 a 73, assim, enganou muita gente, né? E os trabalhadores foram muito roubados, e esse exagero do roubo, né? Porque o país ficava rico, mas o povo cada vez mais pobre. São Bernardo, que era a capital do automóvel, que tinha 200 mil metalúrgicos, né? Tinha 200 mil favelados também. As favelas que até hoje tem em São Bernardo começaram a se expandir e crescer muito nessa época. Eram metalúrgicos que moravam nas favelas, né? Então, esse é o Moacir. Vocês, eu imagino, estou querendo crer, que as pessoas que se interessaram até agora, que é um grupo que eu estimando assim, entre 60 e 80 pessoas com mais permanência acompanhando esses vídeos,
pertence a um nós que certamente são sensíveis a essas questões todas, né? Que são, como eu disse, eu aprendi na vida, né? Assim, nós somos, desde moleque eu era chamado assim, falava, esse menino é do contra, os meus irmãos foram torcer para o Corinthians, eu fui torcer para o São Paulo, aí depois, meio do contra, e nós passamos a ser do contra mesmo. Então eu me lembro que nos tempos de sindicalismo, por exemplo, o governo baixava um decreto, uma coisa, e a propaganda, a Rede Globo vendia o peixe do governo, dos patrões, etc. E nós, da CUT, do sindicato, depois criamos a CUT, depois do PT, a gente falava o contrário, eu falava, esses caras são os do contra, esses são os antipatriotas, os comunistas, isso, aquilo, são os do contra. Então nós somos os do contra. É interessante que esse ser do contra precisa ser mesmo. Então, uma das coisas que eu vou conversar com vocês daqui para frente é se nós estamos sendo realmente do contra, como precisamos ser, né, para a gente fazer o Brasil que queremos, né? E é interessante porque ser do contra é difícil, passa uns medos, passa uns perrengues, mas também cria um orgulho, cria um sentido de nós mesmo, de pertencimento, muito legal. Então é interessante que já desde sempre foi assim, a gente, quando alguém começa a ser do contra, a aprender a ser do contra, e a aprender a dizer não, né? Acho muito legal. Então, esses dias, num vídeo passado, eu falei de uma pessoa que eles se reuniam, a família se reunia, assistia o vídeo e estavam discutindo como é que nós vamos aprender o nosso não, né? Aí eu até passei para essa pessoa um vídeo com o poema do Vinícius de Moraes, né? Sobre do operário que aprendeu a dizer não, né? O operário em construção, chama o vídeo, né? Então, são essas coisas que nós vamos conversar. Então, essas coisas, para conversar sobre isso, eu chamo a responsabilidade para mim, eu vou ter que falar das nossas virtudes e dos nossos defeitos, né? Eu vou ter que falar, será que nós estamos hoje dizendo não mesmo? Que não que nós estamos dizendo, nós estamos sendo do contra? O que é ser do contra hoje? É ficar na internet trocando xingamentos com a direita? O que é ser do contra hoje? É falar que sindicalismo já não dá mais, porque hoje as fábricas estão cada vez mais sem trabalhadores, nós vamos chegando a uma hora que não vai ter trabalhadores, as fábricas vão estar de luz apagada até. O que é ser do contra hoje? É ser, por exemplo, juventude que às vezes briga muito entre si, né? Aqueles que participam, porque os que não participam, esses não são do contra, são alinhados com o sistema. Então esses são o pessoal que entrou na cantilena, que entrou na sedução da coisa de que tem que ser empreendedor, que tem que ser individualista, que tem que ser o mais capaz, né? Tem que ser mais capaz, etc. E alguns até aprendem até a ser dedo duro. Vocês viram? Um jovem deputado negro fez uma lista de pessoas que ele quis dedurar, ele quer dedurar, dizendo, esses são o pessoal que está fazendo um movimento pela democracia, estão sendo denunciados como dedurar. Então, como ele foi denunciado, que ele que fez a lista com os nomes, etc., e pôs na internet, aí ele falou, ontem, dia 5, sexta, no Jornal da Globo do meio-dia, 2h da tarde, ele falou descaradamente, falando, não, eu fiz uma lista assim de umas 1.000 pessoas, mas eu entreguei só para a Polícia Civil e para a Polícia Federal, só. Gente, delação, eu nunca fui a favor. Inclusive, quando os nossos companheiros, concordaram em criar essa tal de delação premiada, eu escrevi até uma crônica, eu falo, os dedo duro sempre são premiados por quem eles acham que eles querem puxar o saco, eles querem ser por quem eles querem ser exaltados. Mas delação, estou fora, dessa estou fora.
eu tenho consciência da dificuldade dos temas que eu vou tratar aqui e certamente, talvez vou gastar mais uns 2 ou 3 vídeos para fazer isso, mas certamente eu assumo essa responsabilidade. Eu acho que para mim é possível, porque eu não sou de nenhum partido hoje, não sou liderança de nada, então se as pessoas só ficarem de nariz torcido comigo, problema do Moacir, ou delas também às vezes, né? Mas não quero semear discórdia, eu quero como eu sempre tentei, nunca me omiti, foi de trazer como é que fala? Minha contribuição, né, para os momentos que a gente vive, né? A gente disse, um desses vídeos eu falei do filme brasileiro, do Bacurau, onde aparece a canção Se Alguém Tem Que Morrer, Que Seja Para Melhorar. Naquele dia eu disse o seguinte, mas é melhor que não morra e a gente vai lutar para que não morra. Mas a gente sabia que ia morrer, né? E iria morrer mais ou menos e vai continuar morrendo mais ou menos, dependendo do embate que a gente tenha, que a gente trave com esse governo, com essa elite dominante que quer abrir o shopping, e com a TV Globo, que a TV Globo ela consegue numa sociedade tão conflituosa, ela consegue flanar, nadar assim como se estivesse num no céu limpo. Então, por exemplo, assiste a TV Vanguarda, aqui o Jornal do Meio-Dia da TV Vanguarda, ela ao mesmo tempo que faz os meninos jovenzinhos, bonitos, fazem carinho, os jornalistas fazem carinhas tristes quando falam das mortes, daí um pouquinho eles falam alegres dos shoppings abertos, etc., né? Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte, só para beliscar os temas que eu vou tratar nessa questão do nós que nós precisamos ser, né? que nós vamos discutir, fazer autocrítica e eventualmente nos preparar para sermos, eu queria falar assim, uma das coisas que a gente precisa ser é não ser cachorro magro, não falar que colocar o Brasil sempre lá embaixo, etc. Colonialismo cultural que a gente fala. A gente adota com muita facilidade as palavras em inglês que chegam, etc. Parece bobagem, mas não é bobagem não, né? Mesma coisa os filmes que a Globo põe, que a Netflix põe, não sei o quê. Às vezes bacaninhas, bem feitos, né? Muita tecnologia, mas longe da nossa realidade, né? E por aí fora. Então para começar esse assunto aqui, só para beliscar mesmo, como eu estou falando, eu queria falar de um brasileiro, aí não é um Moacirzinho qualquer, é um brasileiro muito viajado, muito estudado, muito sabido e muito na dele, assim, muito, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele escreveu um livro que chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Aí, quem quiser ver alguma coisa sobre esse livro dele, entra no YouTube. YouTube tem várias palestras dele, às vezes mais curtas, mais compridas, sobre esse livro. Aí vocês vão ver o que ele fala, porque ele com muita sabedoria, de quem tem muito estudo, de quem morou nos Estados Unidos, de quem trabalhou no FMI, de quem trabalhou no Banco do BRICS, participou da criação do Banco do BRICS, ele fala com muita ironia, inclusive, do jeito que eu gosto, porque eu acho, assim, com liberdade, ele fala assim, o livro dele, o ano passado, quando ele foi lançar aqui no Brasil, já parecia um livro de ficção, de tão distante do Brasil que estava, de tanto que o Brasil, como o Brasil foi colocado no colo dos Estados Unidos de graça pelo Bolsonaro etcaterva, como diz o outro, o Bolsonaro e Turma. Era isso por hoje, gente. Então eu vou voltar mais 2 ou 3 vídeos para a gente encerrar essa discussão. Tomara que eu consiga fazer o que eu estou pretendendo, que eu acho legal como contribuição. Obrigado.